Olá, como vocês estão? Hoje eu trago as minhas leituras do mês de abril, atrasado, né? Então são 4 livros, né? E sem delongas aqui, vamos começar. Eu começo com um livro de um amigo, né? Acho que vou tornar isso tradicional aqui no canal. Então eu li um livro de crônicas, Crônicas de Amor Urbano e um Conto Juvenil, do meu amigo Sérgio Ravi Rocha Odin, o Sérgio Rocha, que agora assina Ravi e Odin, em homenagem ao seu neto, né? Então tá aqui, ó. É um livro publicado pela editora Garoupa. Garoupa também da nossa colega Marina Ruivo, né? Que é autora também e editora. Tem há poucos anos, né? Alguns anos. Ela tem essa editora Garoupa. A capa é do Marcos Tedeschi, artista plástico Marcos Tedeschi. É isso? Marcos Tedeschi. Todos eles frequentadores do Sarau da Sede, que fica ali, acho que em Santana, né? Não sei se é Santana, Praça da Árvore, não me lembro. É naquela região ali. Então, autografado, né, pelo Sérgio Rocha. E assim, é um livro que você percebe na escrita do Sérgio um apuro técnico, assim, ele escreve, ele filosofa bastante, né? Ele tem toda uma filosofia particular, assim, de vida, né? Que lembra um pouco o pensamento, assim, da contracultura ali dos anos 60, 70. Embora as vivências dele aqui, pelo menos relatadas no livro, me parecem, né? Ser ali dos meados dos anos 80 e talvez 90. Mas ele tem no pensamento dele, no pensamento crítico dele, no pensamento de mundo dele, na visão que ele tem, esse viés da contracultura dos anos 60 e 70, que eu tenho certeza, assim, eu conheço ele, que é o que ele gosta, que ele curte, esses movimentos desse período. Então, assim, do livro, são muitas crônicas, e eu escolhi um trecho, né? Escolhi um trecho para dar a noção aqui da linguagem do Sérgio, né? Então, tem uma crônica que se chama Além de Nós, Todas as Paredes. E essa crônica é dividida em 4 partes, 4 parágrafos. E o primeiro parágrafo, eu e você. O segundo, além de nós. O terceiro, lembranças do sol. E o último, não, aliás, são 5, né? Tem um outro menor aqui. Todas as paredes, o terceiro não, o quarto. É o quarto, todas as paredes. E o último, né, o quinto e último, a foto, que é um parágrafo menor. Então eu escolhi lembranças do sol. Não vai atrapalhar a sequência, porque uma sequência remete à sequência anterior. Então, quase que ele começa, quase não, né? Ele começa o próximo trecho do texto da crônica com o final do anterior. Então, por exemplo, o anterior termina assim: havia nas mãos a luz mortiça de um sorriso morto e tristeza além de nós. Havia um sol plastificado espiando pelas frestas, suas lembranças de sol. Próximo episódio. Lembranças do sol. Corremos pela casa e o jardim se expande em perfumes. Somos o jardim e num átimo deitamos sobre o frescor da terra úmida. Somos o universo sob o sol de todos os tempos, sob seus raios amorosos que burilam poros, secam a terra e transformam nossos corpos numa cosmogonia de tentáculos e febre. Corremos pelo jardim, anunciações matinais de uma casa que respira, e crianças nuas, filhas únicas do calor encantado que enlouquece as águas do rio, mentindo sobre as margens.
Abrimos as janelas para o sol, mas são as águas que se precipitam e banham nossos corpos de terra cheirosa. Fidelidades à mesa, café, pão, amor e lembranças penduradas em todas as paredes. E aí o próximo capítulo, todas as paredes. Então tá aqui, né? Crônicas de Amor Urbano e um conto juvenil do Sérgio Ravi Rocha Odin. Eu demoro para me acostumar com esse nome que ele adotou, né? Já faz um tempo, mas eu demoro. Aqui está o Sérgio, né? Provavelmente no sarau. Com certeza no sarau. Então é isso, gente. Muito legal, hein? Bacana mesmo. E aí eu li uma peça de teatro, né? Eu fui assistir a Tarsila com a minha família, né? Eu fui assistir a peça com a Cláudia Raia, né? E o Pascoal da Conceição faz o Mário de Andrade. Ele já é Mário de Andrade faz tempo, né? Ele fez em vários lugares, oportunidades que ele teve, ele fez o Mário de Andrade. Creio que até naquela minissérie da Rede Globo, Um Só Coração, que trata sobre esse período da década de 20, né? Os Barões do Café que financiaram a Semana de Arte Moderna de 22, né? E o convívio entre os modernistas ali da primeira fase da semana, né? Chamada fase heróica do modernismo brasileiro, primeira fase. Então, aqui no livro, que é uma peça de teatro escrita pela Maria Adelaide Amaral, né? Que é novelista, né? Mas é uma peça de teatro. Essa peça de teatro, algo dela, né, foi baseado para a série televisiva lá, Um Só Coração, e também, com certeza, dentre os estudos para se elaborar a peça que estava em cartaz aí com a Cláudia Raia, se usou também esse livro da Maria Adelaide Amaral. Então aqui ela fala da vida da Tarsila, do círculo literário dela, círculo artístico dela, né, que envolvia esses literatos. O esposo dela era o Oswald de Andrade, na época. Depois eles se separam, porque surge a Pagu, né, a Patrícia Galvão, muito mais jovem do que ela. E aí tem o Clube dos Cinco, se eu não me engano, que é a Tarsila, o Oswald, o Mário, o Menotti Del Picchia, Mário Andrade. Falta alguém, Anita Malfatti. Então, aí fala sobre a questão da Anita Malfatti ser uma pessoa, uma figura mais reservada, mais apagada, assim, tanto como pessoa quanto a própria produção artística dela, né? E fala da Tarsila como uma mulher assim, cheia de luz, assim, ela é luminosa, assim, ela chega, todo mundo repara que ela está ali no ambiente, né? Então, e a pintura da Tarsila é mais solar, né? Parece um carnaval, assim, bem brasileira mesmo, traduz bem o que é a arte brasileira. Já a Anita Malfatti tem uma pintura que lembra mais o expressionismo lá europeu, né? É mais escura, né? Mais sombria. Ambas são incríveis, né? Mas tem essa certa rivalidade que na verdade é uma rivalidade artística que não houve, né? Elas eram muito amigas. Então tem essa rivalidade da Tarsila, rivalidade entre aspas, né? Rivalidade artística da Tarsila com a Anita Malfatti. Também tem os desafetos, assim, os problemas entre o grupo dos cinco e a separação dela com Oswald de Andrade, né, bem conturbada. Então tratam todo nessa peça aqui da Maria Adelaide Amaral, que eu não sei se tem algum parentesco com ela.
Não sei. Mas com esse nome, provavelmente. Aí tem aqui A Aventura de Escrever Tarsila, tem um prefácio, um longo prefácio que a Maria. Longo não, né? Que a Maria Adelaide Amaral fala sobre o processo da escrita da peça, né? As pesquisas. Aí tem uma apresentação da Marlise Mayer, e aí vem a peça. E assim, dessa edição da Folha de São Paulo, coleção Folha Mulheres na Literatura. Bem bacana, né? Essa publicação saiu em banca de jornal em 2017. Recomendadíssimo, hein? E aí eu li, todo ano eu estou procurando ler ou reler um livro da série Vagalume. E aí eu li esse aqui porque é uma vergonha, né? Saiu uma versão cinematográfica recentemente, né? Recente que eu digo alguns anos, né? O Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, editora Ática. Eu li esse aqui, pretendo ler outro livro dela, em qualquer outro. O Caso da Borboleta Atíria, ou Spherion, um desses, né? Xisto no Espaço. Tá, beleza. Então, aqui, ó, é um livro da coleção Vagalume, né? Essa edição aqui, 18ª edição, meu Deus. Essa edição é de 95, mas o livro é muito mais antigo, né? O livro, eu não sei se ele é dos anos 70, ele é anterior à série Vagalume. Depois ele foi publicado na série Vagalume, mas ele tinha sido publicado anteriormente pela autora. Então, O Escaravelho do Diabo, acho que todo mundo conhece, né? É um dos livros mais famosos da série Vagalume, um dos mais queridos e lidos. É um romance policial, né? É um cara, tipo um assassino em série, que ele escolhe as vítimas pela cor do cabelo. Então, assim, ele mata pessoas ruivas. E é uma qualidade de cabelo bem raro, né? Difícil você conhecer uma pessoa ruiva. Mas em determinada cidade ele encontra alguns ruivos, né? E essas pessoas começam a morrer de forma misteriosa, assim, são assassinadas. E ele sempre deixa no local do crime, ou a pessoa recebe antes, um escaravelho, né? Mas, recebe um escaravelho. E aí a investigação começa a fazer uma ligação entre os crimes, né? Entre as mortes, né? Se tratando de um mesmo autor do crime. Mais do que isso não é legal falar, porque você começa a dar spoiler. Então é isso, né, gente? A série Vagalume é sempre legal reler, né? Ou ler. Tem alguns livros que são muito bons. Tem ilustrações, né? Esse aqui é um pouco longo, assim, né? Eu achei longo, né? Em relação a outros livros que eu li da série. Tenho vontade de ler Éramos Seis. Vontade. Maria Dupré, né? Então, aqui, ó. Escaravelho do Diabo, Lúcia Machado de Almeida. Tem uma fotinha dela aqui dentro. Escaravelho rima com assassinato. Aí tem aqui a Lúcia Machado de Almeida. Ela é interessante, ela é de uma família de escritores, né? Aqui diz assim, né? Ação e suspense, como neste O Escaravelho do Diabo, sempre fazem parte dos romances de Lúcia Machado de Almeida. Mineira, que nasceu na fazenda Nova Granja, município de Santa Luzia. Ainda criança, ela foi viver em Belo Horizonte. Estudou literatura, história da arte, línguas, piano e canto. Pertence a uma família de escritores, é irmã de Aníbal Machado, Paulo Machado e Carolina Machado. Tia da escritora Maria Clara Machado, Maria Clara Machado, e cunhada do poeta Guilherme de Almeida. Como jornalista, colabora em diversos jornais, colaborava, né? E revistas do Brasil, autora de grande sucesso, principalmente entre o público jovem, já conquistou vários prêmios literários. Escaravelho do Diabo, Lúcia Machado de Almeida. E por fim eu li um livro da Clarice Lispector, que eu comprei quando eu era adolescente.
Ainda bem que eu não li naquela época, senão eu teria abandonado, ou não teria entendido nada. Não que eu tenha entendido tudo, mas é assim. Alguns dizem que é a obra-prima da Clarice Lispector, mas cada crítico diz uma coisa, né? Depende do que ele leu, né? De repente, o que é obra-prima mesmo, esse crítico nem leu. Então tá aqui, ó, Clarice Lispector, A Maçã no Escuro. Eu, particularmente, achei o livro incrível. É um calhamaço, né? É um livrão, né? Essa edição aqui é da Francisco Alves, editora. Capa belíssima. Olha só essa capa, gente. É incrível, né? A diagramação da capa é sensacional. Então, aí tem uma apresentação de Gênese e de Gente, a luminosidade do escuro, que é da professora Lúcia Helena. Né? Então, assim, introspecção pura, fluxo da consciência, é isso. A história, basicamente, é um cara, que é o Martim, que ele comete um crime, que não é o caso falar qual crime que é, mas só posso adiantar que é um crime hediondo. Então ele foge. E aí nessa fuga dele, ele vai parar numa fazenda. Então ele pede um emprego lá de qualquer coisa, tipo um Severino, assim, né? Faz tudo. Ele é engenheiro, porém ele vai lá para trabalhar braçal, assim, consertar cerca, tirar leite de vaca, qualquer coisa. E lá é uma dona da fazenda, a mulher da fazenda lá da família, ela que é a chefa, ela que é a fazendeira. E aí tem uma ambiguidade assim no tratamento entre os dois, porque ele é uma pessoa educada, ele é um engenheiro, ele é um cara que estudou, né? E ele está fazendo trabalhos que não é para classe dele, vamos dizer assim. E ele faz, ela manda, ele faz. E lá ele desperta interesse entre com essa dona da fazenda e também com uma agregada, que eu não me lembro se é sobrinha da dona, uma coisa assim. E ele desperta um interesse amoroso, assim. Não chega a acontecer nada, mas ele desperta esse interesse. E assim, você passa boa parte do romance, quase até o final, praticamente, ele é dividido em três partes, que a primeira parte se chama Como se faz um homem, a segunda, Nascimento do herói, é um anti-herói, na verdade, né? E por último, A Maçã no Escuro. E aí o Martim, ele fica bastante tempo nessa fazenda, até ele decidir ir embora, mas assim, a história é basicamente isso. Porém, a maneira como a Clarice escreve a história, ela faz você esquecer que existe uma ação. Ela não vou falar que ela se perde em devaneios, porque não é isso, né? Ela se prolonga, assim, ela se manifesta, a expressão dela é através do fluxo da consciência. Então importa para ela mais a psicologia das personagens, o interior das personagens, o que estão pensando e sentindo as personagens, do que propriamente a ação em si. Então, é um livro para quem tem interesse nesse tipo de linguagem. Então, assim, não recomendo esse livro para uma pessoa que está acostumada a ler um livro de ação, que acontece coisas a todo momento. Embora aqui tenha um crime, né? Você não ouve falar desse crime, assim, você não lê a respeito desse crime, como aconteceu, o que ele fez, né? Mas você sabe que houve, que algo aconteceu. E é isso que é o bacana, assim, o mistério. Fica no ar e, e você sabe que ele está fugindo, né? E ali ele conseguiu um abrigo, pelo menos por um tempo. E lá ele acaba se envolvendo com essas personagens, integrantes dessa fazenda, que basicamente são três pessoas, a dona da fazenda, a agregada e um trabalhador da fazenda, que já logo de início já fica cismado com ele, não concorda que a dona da fazenda resolve dar algum trabalho para ele fazer. Então assim, mas eu vou ler um trecho aqui, mas
o impressionante é a força da escrita da Clarice, né? Para quem já conhece o trabalho dela. Eu aconselho assim, não é um livro para você ler antes de conhecer outros trabalhos da Clarice. Esse livro é mais complexo e assim, pode ser que espante um primeiro leitor da obra da Clarice. Então, se você leu, por exemplo, A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem, leu esses dois, leu os contos, aí você vem para o Maçã no Escuro. Mas começar no Maçã no Escuro, eu acho que é só para leitores mais iniciados, assim, cara que já está acostumado a ler uma literatura mais densa, senão vai achar chato, vai abandonar, e esse não é o propósito. O propósito é que você leia e que você sinta prazer com a leitura, né? Não seja uma coisa maçante. Então, é para leitores, não é para leitores de primeira viagem. Ai, ai, será que eu foi mal que eu falei? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir em frente, né? Vamos ler aqui um trecho. Então, nesse trecho, que agora eu estou sem óculos, que legal, ela diz assim: havia, porém, um problema de ordem prática muito intenso. Seu processo de viver simplesmente não lhe dava o que ela queria. E o resultado é que ela involuntariamente parecia pura, sem, no entanto, sequer desejar sê-lo, somente para evitar a grosseria de se tornar clara. Ela, por exemplo, jamais confessara a um padre que tinha medo de morrer. Em vez disso, dissera-lhe, cheia de intenções e com grande refinamento de alusão: acho tão mais bonito uma pedra que um passarinho. Com isso, talvez quisesse dizer, quem sabe, que uma pedra lhe parecia mais próxima da vida que o passarinho, que no seu voo lhe lembrava a morte. O que naturalmente significaria que ela tinha medo de morrer. O padre não entendera e ela saíra inconfessada, espantada por não ter tido uma resposta. Havia anos aquela moça não tinha a satisfação de um sucesso. Essa moça é a agregada, tá? Ela é bem inocente, assim. Aí tem um outro trechinho aqui que diz assim: estaria ele, por acaso, ele seria o Martin, tá? Estaria ele, por acaso, descobrindo a pólvora? Mas talvez seja assim mesmo. Todo homem tem que um dia descobrir a pólvora. Ou então não houve experiência. E seu fracasso? Como se conciliar com o próprio fracasso, através do qual ele, aliás, não falhara totalmente, porque eu fiz os outros, disse-se, olhando os 4 homens, e do fundo do inferno subia o amor. Nós que estamos doentes de amor, mas alguém aceitaria jamais o modo como ele chegara a amar. Oh, as pessoas são tão exigentes. Comem o pão e têm nojo dos que pegaram na massa crua. E devoram a carne, mas não convidam o açougueiro. As pessoas pedem que lhes esconda o processo. Só Deus não teria nojo de seu torto amor. Então, olha só a qualidade do texto dessa mulher. Né? Incrível. Bom, gente, é isso. Clarice Lispector, A Maçã no Escuro. Que bom que eu demorei bastante tempo para ler este livro. Comprei, eu devia ter uns 16 anos. Encontrei esse livro aqui numa livraria sebo, que vendia livros novos, né? Mas livros novos já encalhados em livraria. Tanto é que era uma pilha de livros iguais, então era uma livraria, né? De livro. Era um sebo de livros encalhados. Comprei esse livro, estava novo, ele era novo. Acho que eu paguei R$ 9,90 ou R$ 3. Acho que está escrito aqui. Não, eu paguei R$ 2,99. Está aqui, ó, R$ 2,99. Comprei esse e outros livros da Clarice, dessa mesma edição aqui da Francisco Alves. Sem palavras. Então, é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.